Olá, irmãos. Eu me chamo Manuel, mas o pessoal do Nova Geração me chama como Brad, então coloca aqui Brad aqui embaixo. Nós estamos aqui para continuar com nossos vídeos, né, formações virtuais, e a gente está trabalhando um pouco das virtudes. Hoje a gente vai trabalhar sobre essa virtude aqui, que é a prudência. Então a gente vai explicar o que é, qual a sua importância, e não somente dar uma aula aqui, mas esperar que você aplique isso na sua vida espiritual e que de alguma forma a gente ajude na sua caminhada. Mas antes, a gente já pede, já deixa o joinha aí embaixo. Pelo amor de Deus, a gente precisa. Se inscreve no canal e, enfim, bora pro vídeo. Então, a prudência, segundo São Tomás de Aquino, é basicamente o final daquelas virtudes que você cativa durante a sua vida. Como assim? É basicamente como se eu dissesse, a gente vai viajar para Juazeiro. Só que para ir para Juazeiro a gente precisa averiguar se a gente vai de barco, se a gente vai de carro, bicicleta, a pé. Então, se a gente muda isso tudo para a parte teológica, a gente tem que pensar que a prudência é aquilo que a gente pensa que é o céu e como a gente vai chegar até lá. A gente tem o quê? Uns 30 mil santos canonizados por aí. Todos chegaram ao céu, porém de modos diferentes. Usar um exemplo que está na nossa cara aqui, João Paulo II está aqui do nosso lado, nosso baluarte. Ele foi canonizado em 2013, 2012, perdão, não me recordo colocar a informação porque eu me esqueci. Mas a forma que ele encontrou para alcançar o céu foi através da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, se consagrando pelo método de São Luís. Já São Francisco de Assis encontrou a forma de alcançar o céu pela pobreza. Santa Teresinha pelo amor. Tá entendendo já como é que funciona o negócio. Então, por que a prudência é importante? Padre Paulo Ricardo explica o seguinte, que quando a gente esquece a prudência, acontece meio que uma epidemia, que é até o que está acontecendo hoje na atualidade, segundo ele. Que é o seguinte, a gente está na igreja, a gente deseja ser santo, a gente quer rezar o texto, quer rezar o rosário, fazer novena, só que ninguém quer ir para o céu. Então está tendo um problema que é o seguinte, todo mundo quer ser santo, mas ninguém quer ir para o céu. A gente está esquecendo do céu, essa é a expressão que ele usa. A gente esquece do céu. E por que isso é perigoso? Essa aqui é uma frase que nós de Nova Geração escrevemos, baseadas em uma das frases que está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é o seguinte, sem a prudência, todas as virtudes tornam-se vazias. O que é que isso quer dizer? Então vamos usar a seguinte analogia para explicar isso. A gente tem aqui o céu como sendo o nosso ápice, né? O nosso alvo. Só que se a gente pega e troca o céu, vamos esquecer o céu, a gente coloca, apesar você aí do vídeo, se você não quisesse ir para o céu, mas você quisesse no final, na verdade, ser famoso. Você quer ser famoso. Então, qual é a consequência de você acabar esquecendo o céu e o que acontece hoje com a igreja? É o seguinte, a pessoa quer ser famosa, só que ela vai lá e analisa, não, peraí. Então, eu já vi que muitas pessoas, quando alcançam a fama, se tornam desumildes, esquecem da família, esquecem dos mais pobres, mas eu não quero cometer isso porque eu não quero que as pessoas falem mal de mim. Então eu vou ser o quê? Eu vou ser humilde. Humildade é uma prática cristã? É uma prática cristã. É uma coisa que é a virtude que Deus mais ama, é a humildade. A humildade de Maria, que é tanto admirada pela igreja. Porém, Deus admira a humildade quando você tem a humildade para alcançar intimidade com Ele. Se você pega e pratica a humildade para ser famoso, não é humildade de verdade. Tá entendendo a analogia? Tá entendendo o seguinte? O negócio aqui. Então você começa a praticar a humildade para ser famoso. Aí além de você praticar a humildade, você pensa, as pessoas quando se tornam famosas, elas fazem de tudo para alcançar mais fama. Então elas começam a roubar, a passar a perna nos outros. Eu não quero isso para minha vida, então eu vou ser uma pessoa honesta. Então você começa a ser honesta, né? Uma pessoa honesta. Só que você não está sendo honesta de verdade, você só está criando uma máscara. Então eu não vou continuar o degrau porque vai ficar chato, mas eu acho que você já entendeu que basicamente essa é a epidemia que acaba acontecendo. Eu não posso falar principalmente, mas eu falo por experiência própria minha aqui. Quando a gente esquece o céu, a gente começa a vestir uma máscara. Então a gente começa a parecer santo para os outros, porém na minha mente eu sei que eu não quero aquilo que Deus espera de mim, que é o quê? Não é isso. Deus não quer que eu seja famoso. Ser famoso, ser rico é uma consequência. Deus realmente quer que você tenha sucesso na sua vida, porém, se você tiver tudo isso, mas não tiver o céu, então no final você é uma pessoa pobre. Então quando a gente esquece isso, o céu, e começa a montar a nossa vida num castelo de areia que seria ser famoso, ser rico, de acordo com o caminhar,
isso vai se desmoronar. Porque quando a gente esquece do céu, praticamente a gente esquece de Cristo também. Então, se Cristo não é o nosso fim, se Cristo não é o nosso alvo, a gente está montando todo um castelo num alicerce sem fundamento algum, que tempo mais tarde ou tempo mais cedo vai desmoronar. Eu gostaria, para explicar mais adentrar na importância do céu, ler essa passagem aqui que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 4. Perdão que eu vou pegar no celular. Mas enfim. Então a gente tem o seguinte, lá na carta de Colossenses, escrito por São Paulo, capítulo 3. Se portanto ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente tem a seguinte coisa. Talvez você aí que está assistindo o vídeo, você já seja batizado na Igreja Católica. Eu, por exemplo, me batizei há 1 ano. Então, no momento que a gente se batiza, o intuito é que já não seja nós vivendo, mas que cada vez mais seja o Cristo vivendo em mim. Então, a tendência é que eu diminua. A mesma coisa que aconteceu, que a gente explicou, na verdade, no nosso último vídeo, no ato de fé. Então, a intenção é que após o batismo seja que eu procure mais a Cristo, que eu alcance Cristo, que eu busque Cristo. E não que eu busque a minha glória, que no final não seria nem glória, seria vanglória, né? Uma glória vã, sem nada, seca. Mas a glória do Cristo ressuscitado. Porque, como a carta diz, a nossa vida está em Cristo. Não somente a nossa vida está em Cristo, mas Ele é a nossa vida. E quando a gente toma posse disso, o que é que a gente está querendo dizer? Que eu quero ir para o céu. Então vocês podem falar, nossa, Brad, então quer dizer que é um jogo de interesse? Eu vou amar meu próximo, eu vou ser humilde, mas é tudo porque eu quero ir para o céu? Sim. Só que você vai fazer isso verdadeiramente. O celular vibrou aqui. Você vai fazer isso verdadeiramente. Porque se a gente começa a mudar o final, né, botar, como eu expliquei, ser famoso, ser rico, todas essas virtudes vão ser fachadas. Porém, quando o final é a verdade, e quem é a verdade é o próprio Jesus Cristo, todos os nossos degraus, todas as nossas virtudes se tornam parte da verdade também. Ou seja, eu me torno uma pessoa em espírito e em verdade. É isso que Jesus diz em todas aquelas passagens no Novo Testamento, né? Adoreis ao vosso Deus em espírito e em verdade. É justamente isso. Não somente nós queremos ser santos no sentido de que eu vou ser bom para o meu próximo, mas no sentido de que essa terra aqui é passageira. E é isso que Padre Paulo Ricardo, ele alerta, que às vezes a gente acaba esquecendo isso, a gente almeja as coisas da terra. Então, vou usar o exemplo do Nova Geração. Então a gente cria um canal no YouTube, a gente faz encontro na sexta-feira, a gente dá a formação porque a gente quer que o nosso grupo cresça, porque a gente quer que a comunidade cristã seja conhecida, porém se a gente quer isso tudo e não almeja o céu, o nosso intuito não está sendo verdadeiro. Então, qual é a missão de todo cristão? Como a gente explicou, cada um busca a santidade com seus meios, porém todos buscam o mesmo fim, que é o céu. Então, usando mais uma vez o nosso exemplo, se a gente faz esse canal no YouTube, a gente faz todo esse amparamento aqui, toda essa dialética, esse ensino, mas se eu aqui, que estou formando vocês, né, passando essa formação, não almejo que você alcance o céu e também não almejo a minha santidade na pátria com Jesus, eu estou sendo uma pessoa falsa. Eu não estou sendo uma pessoa da verdade. Então, o intuito da prudência é justamente ser isso. Santo Tomás de Aquino chama a prudência da mãe de todas as virtudes. Então, a vida de um cristão é meio difícil. A gente tem que ser humilde, amar o próximo, um monte de coisa, todos os mandamentos, além disso, a gente tem que ter isso. Então, é uma coisa que a gente tem que estar realmente apegado. Porque se a gente esquece o céu, a gente já não vive na verdade. Então, a prudência ela é a mãe de todas as virtudes. Então, ela é aquilo que vai ser alicerçado todo aquele nosso caminhar, todo o nosso rezar, todo o nosso buscar a Cristo, porque é ela que vai nos mostrar a glória, o nosso final, que é o céu. Então, o que é que pode acontecer se eu esqueço a prudência? Talvez você que esteja me assistindo aí seja um coordenador de um grupo de jovens, de uma comunidade ou de algum setor. E o que acontece quando a gente esquece que a nossa finalidade é o céu é que a gente acaba caindo num ciclo
vicioso, repetitivo, que é muito perigoso para a nossa vida espiritual, pelo simples fato que a gente perde tempo. Então, seguinte, você é um coordenador, então você pensa assim, não, eu tenho que parar de pecar porque eu preciso ser exemplo para os meus membros. Então, eu vou viver segundo a vontade de Deus porque eu preciso ser exemplo, eu preciso ser exemplo. Porém, se você não se lembra da sua própria salvação, você só pensa, não estou dizendo que é errado pensar na salvação do próximo, é muito importante. Mas se você vive a função de ser um exemplo, você acaba esquecendo da sua própria salvação. E lembrem bem, ser um exemplo não significa que a pessoa está vivendo a luz da verdade. A igreja tem vários exemplos aí, na Bíblia, no caminhar. Então, esse é o perigo, é de eu buscar colocar um outro final, porém ele ser fantasioso, porque realmente é fantasioso, porque não é a verdade. Então, o problema não é você querer ser exemplo para o seu membro, exemplo para os seus filhos, para os seus pais. O problema é que você faz isso como a finalidade, o final. Você foi feito para aquilo, para ser exemplo para aquelas pessoas, sendo que não. Você foi feito para o céu. E para alcançar o céu, você vai ser uma pessoa exemplar. Essa é a virtude da prudência. Então, não devemos esquecer dela. Porque se a gente acaba esquecendo dela, a gente acaba caindo nesse ciclo vicioso e só Deus sabe onde a gente vai parar. Essa é a formação que a gente quis dar para vocês hoje sobre a prudência. A gente espera que realmente a gente pode ter ajudado de alguma forma a sua espiritualidade, ensinado algo de útil a vocês. E a gente também pede mais uma vez, se inscreve no canal, dá um joinha. Se quiser deixar um comentário aí com uma crítica, falando mal de nós, tanto faz, mas deixa um comentário lá que a gente vai acolher essa crítica de forma construtiva. E é isso. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe vocês.